Fala galera do Blumentech, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio desse novo podcast, nessa nova linha editorial em parceria com a Premier Soft. Estamos muito contentes e felizes aí por já estarmos nesse segundo episódio e quero dar as boas-vindas aí ao meu parceiro de bancada, Rodrigo Hilsenbeck. Obrigado, André. Satisfação aqui no segundo episódio do Blumentech, hoje para falar sobre um tema aí que está em alta, sem trocadilhos. Não esperava menos. Para apresentar o nosso convidado aí. Com certeza, vamos falar, mas antes até de falar, eu quero falar da sala que a gente está, né? No primeiro episódio a gente estava na sala Google e hoje a gente está na sala Apple, bonita pra caramba. Exatamente, não é só o Vale do Silício que tem essas salas todas. É verdade, cara, tá muito bonita aí, a gente provavelmente está pegando aí nas câmeras, está quase um youtuber aí com essas LEDs atrás da gente e tal, super minimalista aqui também, conceito Apple mesmo, né? Quero até fazer um disclaimerzinho, que talvez não apareça aí, mas a gente tem 4 quadros aqui na sala, que esses quadros só são vendidos lá no Apple Park. Então, a última vez que nós estivemos nos Estados Unidos, lá visitamos o Apple Park, trouxemos os 4 quadros aqui para compor a decoração da sala. Que massa, cara. Sensacional. Mais mesas aí inspiradas na Apple Store. Exatamente. Olha aí, ó. Quem conhece, conhece, né? E também quero falar, antes de apresentar o nosso convidado, que agora a gente tem canecas do Blumentech. Olha aí, só que bonito, gente. Um brinde aí, né? Bom. Saúde, aí, ó, show de bola agora. Com café, né? Com café. Eu tô na água aqui, né? Porque é igual o Jô Soares, né? Ninguém sabia o que ele tinha na caneca dele, né? Vamos deixar pela água. Então é isso, a gente está hoje aqui com o CEO da DAT e Diego Alexandre, e a gente quer dar boas-vindas e agradecer muito por ter aceitado o convite aí, o Diego, que além de um baita profissional, domina a área que está hoje, já trabalha o mesmo tempo que a Premier Soft, né? 11 anos? Exatamente o mesmo tempo. A gente conversou na inauguração da Premier Soft e o Diego comentou isso. E, além de tudo, né, também um amigo, porque estamos unidos de certa forma aí também por gincana, né? De vez em quando a gente comenta aí sobre a gincana de Blumenau, né? Todos da equipe Safari. Mas vamos falar um pouquinho de cloud hoje? Vamos falar. Seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo, pelo convite também. A gente veio para compartilhar um pouco conhecimento, carreira, negócios, etc. Então, vamos bater um papo aí. Bora, cara. Acho que a primeira pergunta que é legal assim de fazer é saber se tu sempre teve esse tino para a parte de computação, né? Há quanto tempo, desde criança? Eu acho que quando eu conversei com o Rodrigo, ele disse, né, que começou a fazer lá na praia, né, na época da praia, que tu ficou mais recluso, digamos assim, né, e foi ali que ele começou a mexer mais em computador, né, que isso pode ter sido uma contribuição para ele depois passar a desenvolver aplicativos e tudo mais. Tu teve também isso ou não? A minha história começa um pouco antes, assim. Ô, louco, o quê? Na barriga da mãe? Não, eu acho que desde a época da escola, assim, eu comecei a fazer curso de informática e tal. E com 13 anos eu comecei a consertar computador, vender computador e tal. Então era só para o pessoal da família, para conhecidos, amigos e tal, né? Mas isso já foi perdurando assim, né, durante o tempo. E aí com 17 anos eu fiz um estágio, comecei a trabalhar numa empresa também de manutenção de computador e tal. E dali para frente segui a carreira nessa área. Então tu primeiro, né, que eu pude perceber aí, tu é o tal do sobrinho da tia, né? Isso. Conserta o computador. Isso, meu sobrinho faz isso, meu sobrinho faz. Mas tu era o cara bom, né? O sobrinho bom, né? Porque hoje em dia é complicado. Legal, E aí também outra questão é que sempre foi da parte do hardware, né? Mais do hardware. Da parte do hardware. E assim, nada de especialização, vamos dizer, acadêmica e tal, eu fiz nessa área. Né? Eu fiz um semestre de sistemas de informação, mas logo depois não segui, né? Aí fiz um semestre de redes de computadores, também não segui, e fui me formar em processos gerenciais, que é totalmente na área de administração, né? Sim. Que daí já numa época ali, 2011 e tal, que a gente montou a empresa e daí começou a trabalhar com essa parte de hardware mesmo, né? Parte de suporte, sustentação, mais voltado para empresas. E aí no começo a gente atendia de tudo, né? Tinha ainda os clientes que eram assim, do autônomo, né? Que estava antes. Mas sempre foi o foco atender a empresa, né? Desde o começo do negócio, né? Só que aos poucos tu vai pivotando aqui, ajustando ali, mexendo lá e tal.
E, bom, entrando um pouquinho talvez nessa área, né? A gente começou atendendo pequenas empresas e tal, né? Escritórios, coisas assim. E aí, aos poucos, a gente pensou, pô, não é bem isso que a gente quer fazer. A gente quer entregar um serviço mais de qualidade, um negócio mais... que entregue mais valor e tal. Valor agregado. Tal. E a gente começou a ver como que a gente poderia fazer isso que não fosse ficar formatando a máquina do cara, entendeu? Tipo, isso aí não... E isso até, não sei como é que tá hoje, assim, mas tinha uma época que era, assim, tinha uma em cada esquina, né? Empresa de conserto de computador, formatação. Tem bastante ainda, né? Tem bastante. Blumenau Talvez é porque a gente não utilize tanto, assim, né? Porque eu acho que na época do PC mesmo, PCzão, hoje Note, claro, tu precisa um pouco, eu acho que um pouco menos, assim. Um pouquinho dessa evolução também, acho, da nossa empresa foi nessa linha, assim, da evolução da forma como os computadores eram utilizados, né? O usuário há 12 anos atrás, nós éramos usuários há 12 anos atrás e a gente não tinha a habilidade que a gente tem hoje. Né? Imagina nossos pais, imagina... Quanto mais para trás tu for... E quanto mais desligado desse setor de tecnologia, menos habilidade a pessoa tinha. Né? Então, hoje em dia, as crianças já nascem mexendo no celular, já nascem mexendo no tablet e assim vai. Então, é uma evolução normal, né? A pessoa já sabe o que é digitar ali o e-mail dela. Cara, 12 anos atrás, o cara não sabia que era e-mail, né? E assim foi. Então, os computadores começaram a vir muito mais automáticos de se iniciar para começar a usar. Né? Mais intuitivos. Mais intuitivo. E aí, até fazendo um parênteses, né, do que a gente via há 7, 8 anos atrás, que a Apple tinha muito isso, né? O Rodrigo já usava a Apple já uma cara, né? Então sabe o que eu estou falando. Tu entrava ali com o teu e-mail, a senha, ID e tal, e o computador saía pronto para funcionar. E a gente foi vendo essa evolução também do lado do PC, né? Então, assim, a Microsoft também foi para essa linha de, pô, peraí, então eu consigo criar uma conta online aqui, o cara já conecta, ele já sai usando, talvez as coisas que ele tinha no outro PC já posso trazer para cá e tal. Então ficou muito mais automatizado. Resumindo, qualquer um pegava um computador novo, né? Hoje em dia pega um computador novo, coloca o seu usuário e senha e sai usando. Não precisa mais daquela manutenção, né, de um técnico para formatar a máquina, para instalar os programas, etc. Né? A pirataria mesmo caiu bastante, né? Desde anos atrás. Né? Então, tudo está mais conectado e tudo está mais nesse modelo de assinatura. Né? Então, todo Pode mundo ser chamado de SaaS? A maioria é SaaS. Então, todo mundo está com tudo conectado na nuvem e aí automaticamente entra com usuário e senha para cada plataforma e sai usando. Verdade, Diferente do dispositivo, né? Então, esse é o usuário de casa, vamos falar assim. Ele tem essa facilidade. E as empresas vieram na mesma linha. Né? Na verdade, esse conceito até veio um pouco antes para as empresas, né? Onde tu não comprava mais o Office, né? O Word, Excel e tal por... perpétuo, né? A licença perpétua, né? Por mensalidade. Por mensalidade. Então, assim, por que a gente precisaria de um técnico para configurar isso? Então, a gente foi vendo esse movimento lá atrás, né? Cara, isso aqui não vai mais ser onde a gente quer trabalhar e, coincidentemente, eu acho que o mercado também não está indo para essa área, né? Então, a gente passou por uma fase de trabalhar com serviços gerenciados, que é a parte de, ao invés de eu formatar a máquina do cliente e consertar os problemas dele, eu cobro uma mensalidade dele para deixar tudo funcionando. Né? A gente passou por essa fase também. Mas sempre com 3, 4 pessoas no time. Né? E aí, há uns 4 anos atrás, a gente... Um pouco antes disso, a gente olhou para o mercado, fez essa análise assim, de estratégia. Né? E aí, a gente disse, o mercado está indo para essa tal de nuvem aí. Né? Não tem escapatória. Né? As empresas vão para lá, os serviços estão indo para lá e etc. E aí foi onde a gente olhou, qual nuvem? Né? Porque não dá para ser especialista em tudo. Né? Então, a gente resumiu um pouco o mercado e olhou, a AWS é uma empresa de X anos, né? Tá com a Amazon, foi precursora nisso e tal. E aí a gente chega onde a gente está hoje, assim, né? Então, vocês têm um selo, né, específico da AWS, hoje, né? assim, a AWS ela é bem criteriosa com a questão dos parceiros, né? Então, a DAT hoje é um parceiro de nível avançado, né? E só tem um nível acima, que é o nível Premier, né? Mas, assim, que hoje... só a Premier Soft tem. Poderia ser, né? E assim, a gente tem diversas especializações ainda no meio disso, né? Então,
passa por um nível registrado, Select, Advanced e Premier. Entendi. Né? Então... E tem a ver com o tamanho de empresa, o Premier ali? Necessariamente tem a ver, porque assim, a gente não conseguiria com 5 pessoas ser Advanced, entendeu? Não, ser Premier. Mas aí o Premier também vai na mesma linha, então assim, a gente não conseguiria hoje com 24 pessoas que a gente tem no time, ser Premier, porque tem um nível, uma quantidade de profissionais certificados que tem que ter no time. Entendi. Entendeu? Então passa por uma evolução natural do crescimento da orgânico, empresa, do business e tal. Entendi, bacana. Pode falar. Eu queria resgatar no começo, tu falou ali que vocês enxergaram esse movimento do mercado, né? E tentar trabalhar com nuvem. Como é que foi isso para os clientes que vocês atendiam na época? Porque hoje é muito claro, imagino que seja muito claro para muitas pessoas, que faz sentido estar na nuvem por uma questão de infraestrutura, segurança e tudo mais. Mas eu imagino que há 5, 6 anos atrás, até um pouco mais, as pessoas ainda têm muito medo, né? A ideia de ter um servidor dentro da empresa com todos os dados dava uma falsa impressão de maior segurança. E como é que foi essa fricção com os clientes da época? Praticamente são novos clientes. Perfeito. Entendeu? Tipo assim, os antigos não aceitaram e ficaram, não e talvez depois, assim. Alguns estão com a gente até hoje. Alguns ainda permanecem no modelo antigo. Então a gente tem uma pequena parcela de clientes ainda que estão ainda nesse modelo de atendimento gerenciado que eu falei. Aquele modelo de só formatar computadores, isso não existe já faz tempo, né? Mas nesse modelo gerenciado tem algumas poucas empresas e alguns a gente acabou no meio desse trajeto também conversando com eles, dizendo, olha, esse modelo de atendimento a gente não vai mais fazer e tal, vamos fazer uma transição para outra empresa, né? A gente fez isso com alguns clientes. E tudo bem, né? A gente fez uma transição, apresentou toda a documentação, como que era o ambiente e tal, para outra empresa seguir. Né? Esse movimento foi feito. Mas a tua pergunta, ela talvez ela pode ser ampliada, assim, né? Porque essa dúvida, as empresas existem até hoje ainda. Né? E assim, principalmente antes da pandemia, isso era ainda mais forte. Mas pelo simples sentimento de ter o servidor dentro de casa. Sim. Os meus dados estão aqui. O dono da empresa, ele passava todo dia na frente do CPD e o servidor estava ali do lado. Certo? Aí o que aconteceu? Ele foi para casa. E ele continuou trabalhando. E aí ele não via mais o servidor. Tá, mas se eu não preciso estar dentro da empresa, por que o servidor precisa estar? Desapegou. Cortou o cordão umbilical. Né? Rolou um desencontro de informações ali. Tá, mas peraí, por que precisa estar aqui então? Se não tem mais ninguém dentro da empresa, o servidor estava aqui. Tá, então podemos fazer o contrário. Né? Não estou perdendo nada com isso. Né? E passa também aí, fazendo gancho para software, né? Passa por uma transformação da empresa, da indústria de software primeiro, né? Porque a nuvem por si só, né? Conceituando um pouco, né? A gente está falando de consumo de recursos computacionais sob demanda, pago conforme o uso, né? E de forma self-service. Então, alguém que entende de tecnologia consegue entrar num painel e subir um servidor no momento que ele quiser. Isso é nuvem. Agora, se os softwares não estão prontos para isso, não tem como usar dessa forma. Tá entendendo? Então, quando o software ele é desenvolvido numa linguagem antiga, numa linguagem cliente-servidor, ele tem mais aderência a estar dentro do ambiente do cliente. A velocidade de rede, latência, etc., isso é muito impactado no uso da plataforma. Então, softwares modernos, e aí diversas linguagens, né, que o próprio Premiere a gente sabe que utiliza hoje, apoiam nesse tipo de adoção da nuvem também. E é um movimento normal, porque assim, a gente falou antes do software do Excel, do Word, PowerPoint, né? Esses softwares já estão prontos para a nuvem hoje. Né? A Microsoft tem ele na versão desktop, que tu instala ali, mas tem ele na versão web. Né? Então, quando a gente fala de plataforma, a gente está falando disso, uma plataforma que está online, que está hospedada em alguma nuvem, né? E que passou por uma transformação ou uma reescrita, algo nesse sentido, para ser aderente a esses modelos novos de consumo de recursos, entendeu? E, cara, eu estava falando sobre a questão ali do servidor, né, dentro da empresa, assim, eu acho que também rola aquele apego, porque eu
o empresário precisou investir uma graninha, né, no servidor, né? Tu também deve ter isso como objeção, assim, né? Tem um ROI, né? Isso. Retorno sobre o investimento que foi feito ali. Então, cada empresa tem seu momento para fazer essa transformação, né? É bem claro, assim, para o mercado de tecnologia que todo mundo vai para a nuvem. Mais cedo ou mais tarde. É um caminho sem volta. Vai para a nuvem. Mas cada um tem seu momento. Então, assim, antes da pandemia, a gente até estava falando essa semana, assim, sobre isso, que o antes da pandemia ainda tem investimento que foi feito. Né? Então, a gente está falando de 2018, 2019... Os servidores, normalmente, que são equipamentos, né, de alta tecnologia, são comprados para 5 anos. Né? Possibilidade de estender aí para 7, 8 anos a garantia desses equipamentos. Diferente de um computador, né, que normalmente não dura isso. Né? Mas é um investimento que foi feito, é um investimento alto e as empresas acabam só usando isso para depreciar na contabilidade e tal e trocar só lá na frente. Né? Então, a gente está vendo um movimento muito forte de olhar para isso agora, por quê? Porque também durante a pandemia esses equipamentos ficaram super caros, né? O valor de aquisição desses equipamentos aumentou absurdamente e o valor da nuvem não aumentou, né? Então, pelo menos falando de AWS, a AWS já teve mais de 100 reduções de preço desde que lançou a nuvem, lançou a cloud dela, mas nunca um aumento de preço, né? Sempre ganho de escala. Então, quanto mais os clientes têm lá dentro, quanto mais recursos mais são divide o custo e mais barato divide o custo fica. operacional, mais divide o custo localização e tal, e consegue repassar isso na ponta, né? Os processadores também vêm evoluindo, né? A tecnologia vem evoluindo, a performance de onde eu colocava um recurso com X capacidade, agora eu coloco com 2X de capacidade, né? Então o espaço físico também ficou mais otimizado, isso é a evolução da tecnologia, né? Mas então essa conta, ela tá fechando mais fácil agora, sabe? Porque é isso, né? Na pandemia a gente viu o preço de celular, notebook, tudo, né? A economia como um todo disparar, né? E os servidores não foi diferente. Faltou insumo, né? Faltou matéria-prima. E até hoje não voltou 100% ao normal ainda e acho que não vai voltar, né? Carro, né? Coisa do dia a dia, nossa, disparou o preço. Verdade. Tu tinha falado lá no comecinho do nosso papo assim sobre a questão ali do computador pessoal, né, que a gente tinha que ficar instalando um monte de programa e tal. Hoje a gente com uma senha, né, nossa de login, a gente pega, entra naquele computador e vem tudo, né, através da nuvem. E eu lembro que, né, o significado da palavra PC, né, Personal Computer, na verdade não era tão pessoal assim, né? Porque agora realmente ficou pessoal, né? Eu posso acessar qualquer máquina, né? Com todos os meus aplicativos e informações, né? Cada vez está ficando mais legal. De usar. Minha opinião é essa, assim. Sim. A integração entre os dispositivos, né? O fato de ter a mesma conta conectada no celular, no notebook, no tablet e tal. Então, tá com os teus dados ali aonde tu for, né? E a questão de estrutura, tu estava falando agora, né, sobre essa questão de estrutura para as pessoas que não conhecem, assim, especificamente, né, aquela brincadeira que se faz na nuvem física mesmo, assim, que está no céu, né, explica para a gente, assim, qual que é a complexidade, a estrutura, a magnitude disso, onde que eles ficam armazenados. Cara, são data centers? É um negócio, assim, cada vez que a gente vai trabalhando e pegando novos projetos, novos clientes e até vendo casos de uso, assim, a gente vai percebendo que a gente não tem noção do tamanho, né? Porque é absurdo, né? Hoje no mercado global a gente fala, e aí quem está falando é o Gartner, né? Não é a gente, mas a gente está falando de 3 grandes players, né? Que dominam mais de 60% do mercado, né? A AWS como líder do quadrante, Microsoft e Google, né? Os 3. E assim, não é a Microsoft que a gente conhece como Office, Word, Excel, não é a Amazon que a gente conhece como loja online e não é o Google que a gente conhece como buscador, né? São os 3 players com business totalmente diferentes, fazendo o que a gente falou antes, oferecendo recursos computacionais sob demandas, pago conforme o uso, de forma self-service, né? Então, em resumo, assim, a gente está falando de grandes data centers, grandes prédios cheios de servidores, né? Mas ali dentro com uma infraestrutura que ela é super conectada,
Então, a AWS em si, ela divide isso de algumas formas, assim, talvez um pouco mais simples de explicar no meu ponto de vista, né? No Brasil, hoje, a gente tem uma região da AWS, né? Nessa região da AWS, nós temos 3 zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade é um ou mais data centers. Ou seja, no Brasil, a gente está falando que a gente tem, no mínimo, 3 data centers, mas pode ser mais. Por quê? Porque a capacidade de expansão ela deixa para ela considerar ou manipular nesse sentido. E o local físico desses data centers não são conhecidos. Não são? Por uma questão de segurança? Por uma questão de segurança. Saquei. Então, assim, se tu perguntar para o Country Manager da AWS Brasil, ele não faz ideia onde é que é o data center. Caraca, e é um negócio físico, né? Enorme. Assim, né? O pessoal fala, mas eu sei que tá lá em São Paulo, não sei o que e tal. Claro, tá. Porque eles divulgam que é a região São Paulo e sabe-se que determinadas regiões de São Paulo tem grandes data centers, tem, né, no interior de São Paulo ali, mas de fato não se sabe qual é a localização exata. Né? Lógico, tem técnicos que trabalham lá, mas isso também tem, né, NDA e tudo mais. Mas o objetivo é justamente esse, né? Não divulgar especificamente. E a AWS, no ponto de vista dessas regiões que eu falei, a gente fala de mais de 25 regiões igual a essa ou maior ao redor do mundo. 25. Mas então quer dizer que das 25, 3 estão no Brasil? Não, ou 3 podem? Uma está no Brasil. Zonas de disponibilidade são mais de 80. Saquei. E aí, uma zona de disponibilidade, um ou mais data centers. Você comentasse dos 3 grandes players ali, né? A Amazon, a Google e Microsoft. Hoje a DAT ela trabalha primariamente, né? Até dá para ver pela camiseta ali, com a AWS, né? Como é que foi essa escolha, né? Quais foram os critérios que vocês avaliaram na hora de escolher vamos com a AWS? Hoje eu tenho uma camisa para expressar melhor isso, né? Que é a obsessão pelo cliente. Mas a camisa tem os princípios de liderança. A AWS, a Amazon como um todo, foi criada pelo Jeff Bezos, né? Os princípios de liderança. Isso baliza todo o trabalho deles interno e com os clientes. Então, não é só o Customer Obsession, né? Mas tem os outros princípios que também pautam isso. E quando a gente foi olhar para o mercado, a gente tinha tudo para trabalhar com Microsoft, por exemplo. Que a gente vinha da linha de consertar computador, mexer com máquina e tal. Então, mais familiarizado, digamos. Bem mais familiarizado, né? Só que a liderança da AWS nesse mercado era indiscutível já naquela época, entende? Então a gente olhou assim, cara, que é a nuvem mais pronta, né? Quem que é o player que está mais enraizado nisso? Por que ir com a Microsoft ou ir com a AWS? E naquele momento, quando a gente não conhecia ainda muito sobre princípios de liderança, sobre cliente e tal, a gente olhou a facilidade de entender e a clareza de apresentar o preço para o cliente. Entendeu? O preço é público, está lá no site. Para mim, para ti, para o Itaú, para o Nubank, para o iFood, para qualquer um que quiser usar, está lá, é público. É claro e é objetivo. Nunca, até aquela data ainda e até hoje, teve um aumento de preço. E todos os outros eram muito confusos, assim, tipo, o preço é em reais. Tá, mas semestre passado teve um aumento. Por causa do dólar, não sei o quê. Mas tá, então como é que a AWS cobra? Não, preço é em dólar. Se o dólar aumentar, você vai pagar um pouco mais aqui no Brasil. Mas tá claro, o teu preço é em dólar. Então, assim, sempre foi muito mais claro, simples e transparente. Acho que essa era a palavra, sabe? E isso fazia muito sentido com a forma como a gente trabalhava com os clientes. Eu não consigo chegar para vender alguma coisa se eu não acredito naquilo. Né? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, sabe? E Google naquela época estava muito incipiente, assim, principalmente no Brasil. Praticamente não tinha infraestrutura, é mais recente a infraestrutura deles no Brasil. Mas principalmente a forma de lidar com os clientes assim, foi o que fez bastante sentido para nós. Bacana. A forma, só para eu tentar entender assim, né? Porque daí tu falou da questão do preço ali, né? Obviamente que é para usar os recursos ali dos servidores deles, mas digamos assim, a tua receita hoje é a instalação, o setup desse processo e, digamos, algum tipo de parceria entre a DAT e a AWS, por exemplo, uma comissão assim por... A gente tem alguns serviços, né? Um dos serviços é a gente fazer esse billing para o cliente.
Só que a gente faz isso também de uma forma que não encarece nada para ele. Né? Então, a mesma margem, o mesmo valor que ele paga para a AWS, ele paga para a gente. Com a diferença que a gente agrega alguns serviços. Então, esse é um dos serviços que a gente presta. Mas o principal dos serviços que a gente trabalha é a parte de consultoria, suporte e sustentação desses ambientes que estão na nuvem. Então, fazendo um contexto aqui, né? A Premier Soft desenvolve o software e a gente mantém ele na nuvem, né? Suporta ele na infraestrutura da AWS. Então, são 3 pontos que acabam numa jornada do cliente de construir uma aplicação, acabam se esbarrando de uma forma ou de outra, entendeu? Aonde vai ser hospedado, quem vai ajudar a sustentar e quem desenvolve o software. Então, e necessariamente quem desenvolve o software sempre vai ser, digamos, a empresa em si ali. A empresa tem isso interno, ou ela contrata uma outra empresa para fazer o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento de software não passa pela nossa mão. Mas a parte de arquitetura dos serviços, a parte de conversar com os desenvolvedores, de escolher as melhores tecnologias na nuvem, passa pelo nosso skill. Falando em arquitetura e projetos, tem algum projeto aí que é marcante, né? Que é bacana comentar? Algum serviço que vocês fizeram que impactou milhões de usuários, uma coisa que milhões, tu já botou uma pressão no Diego, cara. Cara, eu tinha de milhares, mas milhões, pô. É que hoje em dia, né, com o serviço que a gente tem, a velocidade da informação, é muito rápido um aplicativo, uma aplicação atingir milhões de pessoas, né? Então, não duvido que seja. A gente tem alguns clientes, assim, que são públicos, né? E que a gente pode comentar, mas tem um específico que é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, né? Que é a Odonto Company. Então, a gente cuida de uma parte, né, dessa infraestrutura deles na AWS. Então, esse é um case público que a gente tem com eles. E aí ali passa, né, app, plataforma e tal. Então, ali com certeza tem uma centena de milhares de usuários ali também conectados. Agora, tem outros que ainda estão saindo do forno, que ainda não tem autorização para contar, assim, mas que envolve alguns cases bem legais, assim, de dados, e reconhecimento de imagem, algumas coisas bem legais. Assim. Isso era uma dúvida que eu tinha, assim, como tu falou da questão da localização dos servidores, a dúvida que eu tinha era isso, se, tipo, tu meio que não pode falar aos clientes exatamente por essa questão, que é uma informação sensível, assim, digamos que tu contasse aqui os teus clientes, assim, o cliente não... pode se sentir desprotegido, assim, por saber que... Não, é mais a questão de LGPD mesmo, né? De ter uma autorização para falar do nome do projeto ou nome do cliente, né? Entendi. Então, dependendo do cenário, é um case público ou não, né? E aí a gente manda um termo para o cliente, estando ciente que a gente está falando de um projeto, né? Então, é só essa questão, assim, não tem muito... Hoje a DAT está com quantos clientes na carteira? Hoje em torno de 200 clientes. Porra, caraca. E aí atende o Brasil todo? A gente atende o Brasil todo, mas a nossa meta é ser o melhor parceiro da AWS no sul do Brasil até 2024. Né? Então, a gente tem alguns parceiros que atendem sul, que atendem a região, mas a nossa meta é essa aqui, hoje. E aí eu entendo que é progressivo. Eu acredito que a maior parte dos teus clientes estão aqui em Santa Catarina, daí depois região sul e aí Brasil. Paraná e Santa Catarina. Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul menos então. Pouco menos no Rio Grande do Sul, mais Paraná e Santa Catarina. E São Paulo deve ter muitas empresas... Tem várias empresas, mas como o nosso foco está aqui, a gente acaba também criando mais relacionamento, fazendo mais eventos e interação aqui no Sul, né? É que São Paulo, assim, tem muito cliente. Só que também tem muita concorrência. Isso aí. Né? Então, imagina, num ecossistema do tamanho da AWS, né, os parceiros miram muito essa questão de centralizar São Paulo, Rio, Minas, né, que são regiões com maior densidade e tal, mas principalmente São Paulo. Né? E aí vem a questão da regionalização, né? Então, a maioria dos clientes preferem ser atendidos por alguém que está próximo. Exatamente. Apesar da questão da pandemia, né, que veio, mas tem muito essa questão de ser atendido por quem está próximo. E assim, ajuda.
né? A proximidade física, seja de um account manager, né? Um gerente de contas, um arquiteto, alguém que está próximo, né? Então, hoje parte do nosso time está aqui, mas metade está fora também, né? Então, está em outras regiões do Brasil, né? Perfeito. Eu comentasse ali na questão de uma aplicação que vocês estão fazendo com reconhecimento de imagem e tudo mais. Falando de futuro da tecnologia, né, de tendências, o que você enxerga aí que pode corroborar com a nuvem, que pode mudar a forma que a gente trabalha com ela? Cara, mudar a forma... Eu acho que cada vez mais está ficando simples para desenvolver. Né? Simples que eu quero dizer assim, cada vez menos a gente precisa criar um servidor. Né? Subir um servidor, instalar um sistema operacional, fazer o nosso público aqui é mais tech, né? A gente pode falar assim... Pode. Qualquer coisa, eu sou o leigo da história, daí eu puxo. Mas assim, cada vez menos a gente precisa fazer a configuração. Né? Tem que fazer mais o código. Né? Então tem que ter a lógica ali por trás para subir as coisas. Quando a gente fala de nuvem também, é um ponto legal da gente falar, a gente está falando de uma gama enorme de serviços e não de servidores. Né? Então, por baixo dos panos, a gente tem servidor. Né? A gente tem grandes data centers, zonas de disponibilidade, regiões, etc. Mas quando a gente está falando do desenvolvedor pegar e acessar esse serviço, a gente está falando de API. Então, ele vai bater numa API esperando um resultado, entregando uma informação e vai devolver com a requisição, né, pronta. E quando a gente faz isso, muda a forma de pensar na inovação, né? Porque antes eu tinha que criar tudo isso até conseguir botar meu produto no ar. Agora, o que eu tenho pronto já? Né? Só falando de AWS, são mais de 200 serviços. Servidor virtual é um deles. Né? Aí entra para banco de dados, entra para reconhecimento de imagem, converter voz para texto, gerenciamento de satélite, tipo, tem serviços assim, megalomaníacos. Né? Então, eu acho que vem muito na linha do que a indústria está traçando. Né? Seria fácil a gente falar aqui, blockchain, machine learning, inteligência artificial e tal, mas acho que o desafio está em como aplicar isso no dia a dia. Né? Blockchain, por exemplo, né? A gente vai falar como é que é? Bitcoin, né? Todo mundo só conhece blockchain por Bitcoin. Mas blockchain, na verdade, é uma forma de criar uma carteira virtual onde eu tenho rastreabilidade de ponta a ponta de uma transação. Então, tem várias aplicações disso hoje já na cadeia logística, né? Onde você sabe qual é o insumo que chegou no café que a gente está tomando aqui por conta da rastreabilidade que foi feita com blockchain da origem, lá do campo até na xícara de café, entendeu? E, cara, isso muda, né? Muda a questão de conseguir ter na palma da mão a validade desse produto, por que ele estragou, se ele não estragou e etc. Né? Então, acho que acaba sendo o melhor uso desses serviços vai fazer as coisas andarem mais rápido, entendeu? Está tudo muito pronto, assim. Né? E que vocês têm observado hoje, assim, tem uma mudança nos serviços que estão sendo solicitados? Vocês estão trabalhando mais, por exemplo, com a questão de Lambda, que é menos servidor, mais código? Como é que está essa questão de mercado mesmo? O que o mercado está pedindo? Vocês estão notando uma diferença nesse comportamento? Sim. Cada vez mais as coisas precisam ser mais rápidas, né? Então, quanto mais a gente conseguir usar serviços gerenciados, recursos que não precisam tanto criar os servidores e tal, mais rápido a gente traz inovação para o negócio. Eu consigo mudar muito rápido a forma de fazer as coisas, né? Então, sim, na linha de DevOps, né, onde a gente tem uma integração boa do time de operações, né, cloud com o time de desenvolvimento, criando esteiras de desenvolvimento, né, para que isso seja feito e aplicado mais rápido. Então, assim, se a gente pegar os grandes players de tecnologia hoje, né, se for falar, o próprio iFood tem vários cases, a Amazon, Google, Microsoft e tal, são feitos centenas de deploys por dia. Né? Mas isso é só possível por conta dessa gama de serviços que tem e que se torna tudo muito automatizado, né? Senão a gente teria que voltar lá nos antigos ERPs, né? Onde a gente fazia uma atualização por mês, não tem? Aquele negócio de
de plataforma, assim, né? Fazer uma atualização a cada 6 meses, né? Tipo, não dá mais hoje, né? O usuário requisita uma feature, deu um bug, o cara precisa atualizar no mesmo dia. Né? Como é que eu vou... imagina o iFood mesmo, né? Deu um problema ao meio-dia, foi identificado. Cara, vai perder, será a receita da noite também? Porque se deu um problema no carrinho, deu algum problema na hora de fazer os pedidos, transações... Imagina, a transação do Brasil inteiro, provavelmente ele tem que corrigir ainda durante o meio-dia. Né? São coisas muito dinâmicas, né? E assim, não tem como fugir dessa linha, né? Eu acho que quanto menos servidor, quanto menos interação a gente precisa para manter aquilo de pé, né? E mais a gente consegue trazer velocidade, né? Então é inevitável, eu acho. O teu tipo de cliente hoje, assim, né? Tu falou que tem mais de 200, né? Tá concentrado mais o que em segmento de tecnologia? Hoje tá muito diverso, assim? Não, hoje mais de 70% dos nossos clientes são ASVs, empresas de software ou startups. Né? Então, a ASV é Independent Software Vendor. É alguém que desenvolveu uma plataforma, um software e vende para o mercado. Então, ele não se coloca como uma empresa de software, né? Mas ele desenvolve o software para vender para o mercado. Tá, entendi. Então, a Primeirsoft, né, Rodrigo, me corrija se estiver errado, mas é um desenvolvedor de software, né? Isso. Coloca mão de obra e tal. E tem aquele perfil que vende o software, né? Poderia dizer que a própria Microsoft com o Office... Ele desenvolve ele está desenvolvendo oferece uma plataforma e vendendo para o usuário final. Então, ele é um ICV naquela linha de negócio dele. Entendi. Né? Então, está bem concentrado nessas linhas. Então, como é que fala? ICV? ISV. ASV, startups e... Empresas de software. Empresas de software. Massa, cara. Tem algum dos teus clientes que foge muito disso? Do tipo, cara, por que esse cara tá usando cloud, assim? Ou, tipo, é um cara que do segmento dele, ele já é muito tecnológico, assim? Tem. A gente fala que é nesse segmento, mas, assim, tem empresas que têm essa característica. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa maior, né, ela automaticamente acaba tendo um time de desenvolvimento interno. Então ela passa a ter aquele perfil de empresa de software para a gente, sabe? Então talvez os outros 30% tenha muito essa característica, né? Mas tem diversos clientes na base que estão com a gente há bastante tempo, ou que aí é totalmente ao contrário, eles não têm ninguém de infraestrutura para suportar. E aí a gente faz o pacote completo, assim, entendeu? De gerenciar a infraestrutura do começo ao fim. Mas quando a gente olha do ponto de vista comercial, né, do ponto de vista de visão para 2023 e para mercado, esse é o nosso target, entendeu? Por isso que a gente está olhando para esse mercado agora. A gente olhou para dentro de casa e viu o que a gente faz muito bem, né? O que está na nossa plataforma aqui, né, dos nossos clientes e que está dando bem certo. 70% deles tem esse perfil, então vamos nessa linha. É ali que a gente tem que focar. Quer falar? Não, senão eu ia tocar uma. Não, eu ia fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. Talvez algum dono de empresa, algum gestor que está assistindo isso, pode ter ainda, como você falou, que ainda existe essa dificuldade de convencimento, de entendimento, né, de quando é o momento de ir para a cloud. Qual que você entende que é o perfil do cliente que faz sentido contratar a DAT? Porque na Primeirsoft acontece bastante, né? Às vezes não ter maturidade do negócio suficiente para conseguir desenvolver o que precisa. Imagino que no seu caso também seja parecido. Então, tu consegue descrever a persona que faz sentido contratar a DAT? Hoje é muito nessa linha que eu comentei, né? Então, normalmente quem procura a gente hoje, ele é um gerente de desenvolvimento, um gerente de infraestrutura, alguém que já é um head de cloud, que já cuida da parte de cloud, né? E tem também, né, o cara que não é aderente a essa persona, mas que tem algum fit com o que a gente está entregando, né? Isso vai acontecer. Mas, em linhas gerais, a nossa persona desenhada assim, para prospecção, para o marketing, é essa figura. É um CTO, né? Um CIO, alguém nessa linha. E assim, não é que os outros clientes, as outras empresas, não tenham fit para ir para a nuvem. Mas é que, do nosso ponto de vista de estratégia, a gente prefere focar nesse tipo de cliente, entendeu? Então, assim, há algum tempo, a gente também atendeu
diversos clientes e, né, atende ainda, estão na nossa base. Mas no fim do dia é uma questão de estratégia de ponta a ponta, entende? Para a gente como empresa. Então o meu comercial ele tá ali para vender para esse perfil. O time de entrega sabe conversar com esse perfil, né? Sabe as dores desse cara também, né? O time de CS consegue conversar bem com esse cara, né? Consegue conversar bem com esse perfil. Sabe qual é a dificuldade que ele está tendo no dia a dia para ajudar ele. A gente consegue conectar ele com outros cases, outros clientes até da nossa base. Porque quando a gente fala de empresa de software, né, ou a própria startup, a SV, a gente está falando de alguém que precisa de estratégias ou recursos complementares. Então, assim, às vezes um cliente nosso está precisando de uma solução de envio de e-mail, né? Pô, de repente tem alguém na base que já faz isso, que também tem uma solução desse jeito, né, que pode conectar com ele. Então a gente acaba criando ali um hub, né, de conexões também com os próprios clientes, entendeu? Lógico, a gente pergunta, né, o cara está aberto a fazer negócio dessa forma, mas acontece bastante. Legal. Vamos falar um pouquinho de gestão, né, porque a gente está aqui com 2 CEOs, né, então... Eu trouxe uma piada pronta. Então faz. 2 grandes CEOs. Olha o nosso tamanho. Mas aí tu pode fazer, que do jeito que a internet tá, eu não poderia fazer. O vídeo vai ter alguns teras, né? Vai ser pesado. Vai estar na nuvem. Tá na AWS. E falar um pouquinho de gestão, né? Porque tu falou no início que tu estava focado tecnicamente, fez, né, iniciou faculdades, né, nesse sentido, e depois tu precisou ir um pouco para a parte de gestão, para entender melhor o teu negócio, até para começar a gerir pessoas, né, tua equipe foi crescendo e tal, e aí tu fez o processos gerenciais, assim, teve no longo desses 11 anos aí de DAT, assim, algum... A dor do crescimento, assim, teve... Em que momento que foi isso, assim? Todo dia. Todo dia? Tu ainda sente isso? Não, todo dia. Isso aí não... Acho que para uma empresa que está, né, num ritmo acelerado de crescimento não passa nunca, né? O Rodrigo sabe disso, assim. Nos últimos 2 anos a gente vem dobrando de tamanho, né? Faturamento, receita e tal. Então, assim, precisa ter estrutura e time para suportar isso, né? E até agora ainda eu tinha um viés muito técnico, né? Esse ano é que dentro da nossa estratégia eu estou indo muito para o comercial, né? A minha cadeira vai mais para comercial e parcerias, né? Mas do ponto de vista técnico até agora ainda tem muito disso, né? E tanto que em AWS tem 5 certificações e tal, então assim isso ajuda também a vender, né? Ajuda a estar conectado com essa persona que eu falei antes, né? Mas com certeza essa questão de dor do crescimento, todo dia é um desafio diferente, todo dia é um problema diferente para resolver, mas no fim do dia a gente sabe por que está ali e, né, por isso que a gente levanta a cama e tá tudo certo. É igual quem faz musculação, a famosa dor boa, né? Pô, se tá tendo essa dor é porque tá crescendo, um problema bom, né? É um problema bom. Sim, mas e agora tu citou um negócio que é muito interessante, que na conversa que eu tive com o Rodrigo e até a Joyce também teve essa questão, que é de ter a experiência técnica para tu conseguir vender, né? Para ir pro comercial, porque empresas grandes, empresas que às vezes vão contratando só comercial, o comercial às vezes tem essa dificuldade, né? E às vezes precisa de um especialista técnico, né? Para tentar traduzir, né? Porque ele às vezes não consegue absorver aquela dor que o cliente está mostrando, né? E ele sempre fica, né? Eu vou levar isso para o meu consultor técnico, daí eu vou ver se consigo e tal. E aí aquilo vai perdendo, de certa forma, um pouco a credibilidade naquela empresa ou naquele comercial ali, né? Mas quando tu tens o técnico, assim, isso te dá um gabarito, né? Assim, eu acho que agiliza um pouco a negociação, né? Em vários pontos, na verdade, agiliza. Só que também a gente não escala, né? Então, assim, a operação vai crescendo, a gente precisa criar ali no vendas uma cultura também daquele vendedor, ele não ser somente um vendedor. Isso. Né? Primeira coisa, né? Na nossa forma de trabalhar,
não encaixa uma pessoa que quer empurrar alguma coisa para o cliente. Sim, que não é consultivo. Não tem como, né? Primeira coisa que a gente tem que saber numa negociação é dizer, cara, isso aqui não é para ti. Eu estou vendendo. Eu vou te cobrar para entregar, tu vai me pagar. Mas não é para ti. Né? Saber o momento de dizer que não é para ele. Né? Porque no fim do dia tem muito cliente no mercado. Né? E não é feio cheio, isso, né? A questão é justamente, vai muito com o que tu falou da cultura da Amazon, né? De Customer Obsession, né? Que entregar realmente sucesso para o cliente, porque no final das contas, uma boa venda é uma parceria de sucesso, né? De longo prazo. É sustentável, né? Exatamente. Então, quando não faz sentido, não faz sentido. No nosso caso também, a gente já teve, principalmente lá atrás que a gente fazia tudo, né? Situações que chegava um cliente e a gente dava um banho de água fria. E isso é visto com muitos bons olhos para a pessoa que tem a mente aberta, né? E já aconteceu a gente dar banho de água fria, o cliente passar um tempo, desenvolver o negócio dele e nos procurar de novo. Então, na verdade, tu acaba fazendo isso, você está preparando o cliente para ele estar mais maduro no futuro e poder voltar a conversar contigo, né? Exatamente. Ou mais do que isso, tu está preparando um promotor. Isso. Perfeito. Ao invés de um detrator, né? Sim, porque às vezes ele não é um cliente, ele é um lead, né? Ele veio para ti porque o Rodrigo indicou, aí ele chega lá, ele tem a expectativa de que ele vai resolver o problema com a gente. E a gente fala para ele, cara, não é comigo, mas assim, acho que tu devia procurar tal empresa, ou tal pessoa, ou tal coisa. Porra, cara, obrigado. Sim. Ele chega pra ti, pô, obrigado. Tu tá me dizendo que... Não, mas tu trabalha com cloud, tipo, eu quero cloud, não sei o quê. Não, mas é que assim, não tá na nossa área de expertise. Né? Mesmo falando de AWS, são 200 serviços, a gente não entende todos. Não tem como, entendeu? Então, querendo é melhor não, fazer isso... querendo ou não, tu tratou aquela dor dele, né? É melhor tu fazer isso, porque daí ele vai sair, ele vai dizer, cara, esse cara me ajudou. Exato. Porque eu ia gastar uma grana, né? E aí ele chega lá no outro dia e diz assim... Alguém tá falando com ele sobre nuvem e diz, pô, procura esses caras aqui. Se eles não souber, eles vão te indicar quem sabe. Então é mais do que uma indicação, né? Ele tá te dando já um voto de confiança de que tu vai fazer a coisa certa, tu vai ser honesto com ele, né? Então, isso é bem forte, assim, no dia a dia a gente tenta colocar isso como um valor realmente na venda, tá? E dá muito certo. Dá muito certo no longo prazo. No curto prazo, tu perdeu uma venda. Sim. 2, 3, 10, 20. Mas no longo prazo dá muito certo. A gente tem N casos de indicação de cliente, de leads, de parceiros, etc. por conta disso. Porque tu sabe que vai falar com a gente vai dizer se dá ou não dá, se está no tamanho ou não está no tamanho, entendeu? Acho que é o caso parecido que tu comentou, né? Não precisa vender para todo mundo. Exato. Né? Não é esse o ponto. Cada um tem um momento, né? E quer falar alguma coisa, Rodrigo? Eu queria puxar agora também, talvez, para o pessoal que está assistindo, pensando mais na parte de funcionários, né? A pessoa que quer aprender, entender na área, por onde ela pode começar, o que ela pode consumir, deixar também aberto para caso a DAT esteja contratando ou tenha plano de contratação, deixar também aberto o que essa pessoa precisa ter para conseguir atuar nessa área. Acho que na área de TI ou como um todo, né? Ser um resolvedor de problema, né? Não tem jeito. O cara tem que gostar de lógica, tem que gostar de resolver problema, tem que ter esse senso de resolver o problema para o cliente, né? Solucionar problemas, obviamente, de infraestrutura, de código e tal, mas resolver o problema do cliente, né? Porque algumas pessoas se enganam, né? Empresas de tecnologias não são só feitas de pessoas nerds e de tecnologia, né? São feitos de pessoas em todas as áreas, né? Administrativo, financeiro, vendas, CS e por aí vai, né? Então, não precisa ser um desenvolvedor ou um analista para trabalhar com TI, né? E sim, a gente tem vagas abertas, né? As pessoas podem encontrar no nosso LinkedIn, no Instagram, né? dat.ti. Automaticamente a gente vê um movimento muito forte dessa questão de as empresas estarem demitindo, né, as big techs e tal, mas as expectativas de crescimento do mercado são altíssimas para esse ano, né? Então o próprio Gartner fala que
o mercado que já é gigante de cloud, né? A gente está falando do mercado mundial de 500 bilhões de dólares, vai ser alavancado para 600 bilhões de dólares, né? Nesse ano. Então existe essa tendência, mas assim, a gente está com boas expectativas por ano para dobrar de tamanho de novo. E aí, já que tu falou da questão de contratação, né? Eu acho que a gente estava falando no off sobre pessoas que às vezes sondam a DAT, a Premier Soft, né? E usam de várias estratégias aí. Tu estava contando um pouquinho pra gente, né? Que tu indica assim, faz tal curso, faz tal certificação e tudo eu acho mais. que eu nem respondi a pergunta completa. Mas tem várias trilhas de treinamento grátis, tá? Na internet. Todos os provedores de cloud têm trilhas de treinamento e tal, porque o déficit de mão de obra é gigante, né? Então, aqui em Blumenau a gente tem diversos programas, né, de capacitação e tal. E eu acho que é se inteirar realmente desse ecossistema de possibilidades, assim. Dá para se conectar no próprio site da AWS, Microsoft, Google, aqui mais local, né, com as empresas aqui da região que tem programas de treinamento e de capacitação, né? Acho que a Premier também tem, né, o Academy, né? Tem a Premier Soft Academy. E falando especificamente de cloud, né? Aí nesses 3 players, né? Tem ali programas dentro da própria plataforma deles, eles oferecem. AWS.training, né? Tem trilhas de treinamento gratuita e aí depois você vai especializando para certificações. Né? Então, um ponto também para a gente ser um parceiro advanced, né? A gente tem que ter diversas certificações no time. Hoje a gente tem mais de 43 certificações, né, no time, com as 24 pessoas. Então, assim, cada um tem... Duas numa média, assim. Tem algumas pessoas que são mais da área financeira e tal, que acabam não tendo, mas da área tem técnica... Gente que pode ali, ter 3 ou 4. a gente tava na competição. Tu tem 7, tu falou, né? Não, 5. 5? Já me passaram. Já voltei. Me passaram. Ainda bem, né? Já me passaram. Então, assim, o pessoal vai se especializando e vai seguindo uma trilha para trabalhar com isso mesmo. E se especializando na área que convém também, né? Porque no fim do dia, assim, que a gente falou, 200 serviços. Cara, o que eu sou bom? Banco de dados, serverless, né, computação mesmo, redes, não sei, né, desenvolvimento, tem uma certificação para desenvolvedores, né, para saber usar os serviços e conectar com as APIs e tal que a gente estava falando antes. Então vai muito na linha do que a pessoa quer atuar assim, né, no dia a dia. Tá muito linkado com isso assim, né? Pode crer. Então, já acabasse complementando a resposta da pergunta do Rodrigo e a minha também, né? Que era a questão de, né, qual que era a dica para quem estava começando. Então é isso, né? Trilha de aprendizagem que é disponibilizada pelos próprios players. E tu tinhas falado também assim sobre foco em resolver problemas, né? E um psicológico mais racional, mais analítico também. Né? Isso é um pouco das soft skills, né? Isso. A pessoa tem que ter, né? Tem que gostar desse ritmo também acelerado, né? Com relação a trabalhar, porque vai estar sempre estudando. Sempre muda, né? Todo dia sempre atualiza, estudando. Né? Já deve ser 201 serviços agora, enquanto a gente está falando, lançaram um novo já. Eu uso 200 já, acho que faz umas semanas, então com certeza não lançou. E ainda voltando à questão aí de gestor, né? Tu tens assim algum líder como inspiração, assim, Jeff Bezos? Inevitavelmente, porque acho que uma das coisas que torna essa relação que a gente tem com a AWS muito forte e que faz muito sentido, né? Tanto que a gente botou aqui, né, os princípios de liderança e tal, mas tem os materiais que a gente faz e tal, porque a cultura é muito forte, né? E um time ele vai crescendo, né, da forma como as coisas vão acontecendo, mas tu tem que ter direcionadores, né? Então, assim, o Customer Obsession não é por acaso, né? Se a gente for pegar alguns exemplos e coisas que a gente ouve, né, pessoal interno assim na AWS, os princípios de liderança são pauta, na verdade, são decisores das reuniões que eles fazem internamente. Isso tem carta aberta, né, deles falando sobre isso, não é nada fora, né? Então, assim, Jeff Bezos, mas o próprio Bill Gates, né, são caras assim que
foram fora da curva, né? Steve Jobs, a gente está aqui na sala Apple, né? Mas assim, são caras que são fora da curva, né? Cada um do seu jeito, acho que não tem tudo muito certo, né? Não tem uma receita pronta. Fizeram, né? Tem a historinha lá dos extremos, né? Mas eu gosto de lembrar sempre dessa história do Steve Jobs, que o cara chega para ele com um protótipo lá e fala, não, tem que diminuir isso aqui. Aí ele pega e diz, não tem como, Steve, não dá para diminuir esse negócio. Aí ele pega e joga dentro do aquário, né? Sai um monte de bolinha de dentro e ele diz, tem ar, então dá para diminuir. Né? Eu não tinha visto essa tipo cena. Assim, tem os extremos, né? Caraca. Mas... Que filme que é esse? É um filme, não? É uma história mesmo. Uma história que dizem? O Steve Jobs é conhecido por ser, na minha opinião, né? É o maior visionário em nível de tecnologia que o mundo já teve, mas tem essa história de que ele não era o melhor gestor com pessoas, né? Então ele era meio... não era, a Apple não era GPTW, vamos colocar assim, mas a visão de futuro e revolução dele, eu não vou falar de Steve Jobs aqui que eu sou suspeito. Ele levava o time ao extremo, assim, né? Tem várias histórias que eles... Então, assim, quer dizer que a gente se inspira, né? Nas coisas boas. Nas coisas boas que tem por ali, né? Porque dá para fazer aquilo, mas talvez de outro jeito, sim, né? Então... Sim, sempre é o bom equilíbrio e o filtro, né? Mas eu acho interessante porque o Bezos... colocando a essência, né, o que ele percebe que são bons princípios da Amazon, não chegou ali à toa, né, ser a empresa que é, a companhia que é, e muitos parceiros ao redor do mundo usar dessa essência, né, para a sua própria empresa. Ou seja, não é só para o time da Amazon, né, isso replica e nem, né, tipo, a própria Amazon não tem noção de como que isso impacta, né, localmente, né. Reverbera com certeza ao redor do globo, assim, porque isso torna mais fácil até a própria negociação, a própria conversa com o cliente, né? Porque se o nosso comercial está ajustado, está dessa forma junto, está comitado dessa forma com eles, torna tudo mais fácil, né? É tipo uma esteira de produção, né? Começou no comercial bem feito, vai chegar lá no CS bem feito também, né? E o cara vai saber que no fim do dia ele está sendo atendido pela AWS ou por um parceiro. Ele acaba meio que não percebendo essa diferença, porque a conversa é parecida. Né? Faz muito sentido. Bacana. Temos perguntas, né, Rodrigo? Temos. Vamos fazê-las? Deixa eu resgatar aqui no celular. Temos aí, beleza. Enquanto o Rodrigo vai abrindo aí. Já abriu. Então já abri. Já toca a ficha. Na mão, já. Começar com um elogio, né? Tem duas coisas que tem elogio. É da Nargeli Costa ou Nargeli Costa? Nargeli Costa. Eu vou ler aqui. O Diego. Pensa no cara inteligente, agora multiplica. Estudei com ele no Padreco. Palminhas. Valeu, obrigado, Nargeli. Baita elogio. Já era desde de criança, assim, né? Já... Tipo assim... Não vai ser elogiado. Eu gosto de dizer que eu estudava na escola. Né? E aí em casa não fazia muita atividade, não, mas na escola me concentrava. Aplicado. E dava para passar nas provas tranquilo. Massa. Muito bom. Agora vamos para as perguntas. Temos duas aqui. Uma do Dialog, nosso amigo Anderson Quadros. Existe alguma barreira de tamanho para uma empresa migrar suas aplicações para a nuvem? Cara, essa é uma pergunta bem específica, né? Porque assim, se a gente falar que está usando um iCloud, um Google Drive, ferramentas, né, de produtividade e tal, já está usando nuvem. Né? Então talvez a pergunta do Dialog seja muito no sentido de e o que eu tenho de servidor, né? O que eu tenho de sistema aqui dentro, eu quero portar para a nuvem. Né? Acho que não tem muito tamanho, mas o que a gente falou antes da conta fechar, eu acho que é isso. Entendeu? Há 2-3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, existia uma fala assim muito do que tem que ir para a nuvem. Tudo vai para a nuvem, não tem jeito, vai, não sei o que. Hoje já se percebe que não é bem isso, né? Porque assim, alguns sistemas vão continuar híbridos, né? Imagina um chão de fábrica, né? A produção logística ou produção de chão de fábrica, né, de produtos,
está 100% conectada com a nuvem, né? É uma latência muito baixa que precisa ter entre as máquinas, entre os dispositivos, né? Então, por mais que a gente aprimore a questão de link de internet, velocidade, etc., ainda vai ter a questão física, né? Então, assim, velocidade da luz, mas, cara, existe a questão física, né? Vai ter uma latência ali. Então, é possível que se mantenha ainda ambientes híbridos para clientes muito grandes. E para os clientes pequenos, eu acho que, bem pequenos, né? Tem lá um servidor, tem lá um sistema e tal. Provavelmente eles vão para a nuvem quando esse sistema deles for desenvolvido para a nuvem. Entendeu? Ou seja, esse movimento, a gente está falando de ASVs, que é uma estratégia nossa. Mas isso não é uma estratégia só da DAT. Isso é uma estratégia global, né? Não só da AWS, não só do mercado, né? Mas todo mundo está pensando assim. Por quê? A forma de levar esse pequeno para a nuvem é o sistema dele, que ele usa hoje, que é legado, virando um sistema web. Virando um sistema que vai estar disponível no celular ou no computador, entendeu? Então, não tem jeito. Vai ter que ser nessa linha que o pequenininho vai migrar. O Google já fez isso com os e-mails. Antes os e-mails estavam no Ball, no Terra, né? Servidores e tal. Criou uma solução de ferramentas ali para a gente usar. Drive, e-mail, documentos, tudo online. Já possibilitou que o usuário final pudesse consumir isso até sem custo, né? E aí fez um movimento que a Microsoft fez com os softwares, né? Fechava o olho para pirataria, mas nas empresas cobrava licença, né? Muito clássico essa jogada, né? Então, acho que é isso, assim, o pequeno ele vai para a nuvem quando o provedor ou os provedores de software dele migrarem para a nuvem também. Ele vai ser levado para a nuvem, no caso. Então. Porque imagina assim, né? Às vezes ele compra, por mais que encareceu, né? Por mais que ficou caro o hardware, né? Na pandemia agora. Mas digamos que ele compra um servidor aí por 10, 15 mil reais. Né? Tem todo o custo de instalação, tem todo o custo de infraestrutura, tem todo um custo envolvido ali. Às vezes ele já tem uma parte disso dentro de casa, ou ele já tem alguém que atende ele, que dá um suporte e tal, e ele consegue colocar isso num fluxo de caixa e tal, consegue pagar esse valor antecipado, etc. E esse que eu acho que é o ponto mais importante. A capacidade dele não vai aumentar nos próximos meses e nem nos próximos anos. Entendeu? Não vai crescer. Entende? Só que não é a realidade da maioria das empresas. Entendeu? Então, se ele tem essa possibilidade, ainda pode fazer sentido ele estar dentro de casa. O problema que a gente tinha anteriormente, que daí as empresas não colocam isso na conta normalmente, é assim: eu preciso de X hoje, mas eu compro 3X, porque daqui 5 anos eu vou precisar de 3X. Cara, isso era um chute assim, lá na lua. Porque tu não sabe se tu ia precisar de 3X. Futurologia pura, né? Então, isso que a nuvem ajuda. Tu vai pagar pelo que tu vai usar agora. Se eu crescer, tu paga, vira a chavezinha e aumenta o recurso. Né? Então, isso é muito dinâmico. Eu consigo ter uma previsibilidade de investimento muito mais clara do ponto de vista do meu crescimento acompanhar aquilo, entende? Exatamente. E aí vem um outro ponto assim, que é interessante nessa questão de software, que a gente percebia antes quando a gente dava suporte, né, a infra tradicional, e até hoje quando a gente conversa com alguns fornecedores de software e tal, né? Quando o fornecedor de software vendia aquele tradicional licença de software, né, tu comprava um RP e tu tinha lá a licença, né? Ele chegava para o cliente e dizia assim: olha, para te rodar esse nosso software aqui, tu precisa de 20 vCPUs, 40 GB de memória e 1 TB de espaço aí de HD, né? Aí a gente chegava assim: tá, mas o cara tem uma empresa com 3 funcionários, não precisa disso aí. Não, é que o nosso software precisa disso. Tá bom. Comprava o hardware, botava lá, usava 5%. Entendeu? Aí o que o cara fez? Jogou dinheiro fora. Mas por quê? Porque aquele cara que está vendendo software, ele não estava nem aí para o hardware que o cara estava comprando. Ele só queria garantir o dele que durante aquele tempo que ele estava atendendo aquele cara, e por 5 anos ou 7 anos, aquele hardware ia dar conta. Porque ele sabia que ele ia fazer implementações no software,
Ia consumir um pouco mais do que estava ali, mas ele já tinha dado um chute grande. Aí ele tinha uma margem grande ali. Então ele dava um chute lá na Lua, dizia pro cara que era muito mais. E se o hardware não desse conta, depois de 2, 3 anos, porque a empresa dele cresceu e tal, ele dizia, putz, aí ó, a empresa cresceu, agora precisa comprar mais hardware. Mas ele não via as implementações ruins que ele fez no software, que consumiu 10 vezes mais recurso. Porque o hardware não era problema dele. Quando ele passa a hospedar isso na nuvem e ele absorve o custo da infraestrutura, opa, peraí, não, tem que estar mais otimizado. A arquitetura precisa ser melhor. O select no banco precisa ser mais rápido. A infra tem que estar otimizada. Ah, beleza, então porque agora tu está cobrando uma licença daquele cara e aí o hardware é a responsabilidade tua, então essas áreas têm que falar. Entendeu? Então esse é muito o trabalho que a gente faz hoje. Ajudar esse cara a otimizar o hardware para ele pagar menos por mês para a rentabilidade dele ser maior. Porque o hardware passa a ser responsabilidade dele. Então, nota, o cara do hardware, do software lá, do on-premise, né, que está lá com o exemplo do Dialog ali, qual é o tamanho da empresa, né? O pequenininho ele só vai quando ele contratar um software de nuvem. Porque até então o desenvolvedor do software não está preocupado se ele estava gastando 10, 15 ou 20 com a máquina, entendeu? Mata aquela premissa que muitos devs falavam, né, que performance se compra. Não, tu pode também trabalhar com performance otimizando o código, né? Com certeza. Isso evidencia-se, pode e não deve, né? Isso evidencia-se com a nuvem, né? Porque daí vai diretamente no billing do cliente, ele consegue ver, opa, cara, tem uma coisa errada aqui, né? Fica bem mais claro. E poucas otimizações, cara, assim que, nossa, derruba o custo pela metade. Ah, mas por que eu gastava aquilo? Cara, porque o código demorava 20 segundos para responder uma requisição e ia enfileirando, isso ia acontecendo durante um dia inteiro e agora demora 10. Tá, mas só diminui 10 segundos. Só coloca isso numa quantidade de milhões de requisições. Acontece. É bem comum acontecer isso. Perfeito. Temos uma pergunta aqui relacionada à gincana. Acho que toda entrevista vai ter. Todos os... No Blumencast também tem, né? Tem. Aqui não vai escapar. Do Juan Voltolini. Como a DAT contribuiu com as estruturas de QG, que são os quartéis generais, na estrutura física, das equipes Neandertal e Safari? Eu acho que foi em paralelo, assim, né? A gente foi aumentando a skill dentro da empresa e no hobby, né, que é a gincana, a gente acabou contribuindo com isso, né? Então, acho que até hoje a parte de Wi-Fi, rede e tal, é uma coisa que a gente sabe fazer e apoia dentro do QG, né, na gincana. Mas aí já tem sistemas aí da Safari também rodando na nuvem, rodando na AWS, já tem algumas coisas legais aí. Só que aí é segredo de Estado, né? A gente não pode... Tem NDA, não pode falar por isso. Bota a gente enrobada aí. Mas é bem isso que tu falou, né? Conseguir trazer a questão profissional, assim, né? As habilidades. A gente conversou no episódio com o Rodrigo também, né? Sobre os aplicativos desenvolvidos para a gincana. E o quão legal é isso, né? Poder trazer e profissionalizar uma, entre aspas, brincadeira, né? Que a gente sabe que a brincadeira é de gente grande mesmo, né? Que a gente tá lá para ganhar e a gente vai usar tudo que a gente tem de capacidade e habilidade em prol daquela competição, né? Habilidades pessoais, profissionais, né? Exato. O que cada um tem para agregar para a equipe é isso. Né? E por isso que hoje, né, pode ser considerado uma empresa mesmo, né? Então a gente tem várias pessoas, cada uma como se fosse cargos ali, funções bem específicas, tem a parte de logística, tem a parte de arquivo, tem a parte de infra. Durante o dia é uma coisa, antes da gincana é outra, já tem todas, né, as funções mapeadas e tal. É fantástico, cara. Cada um tem o seu quadrado ali, né? E muitas vezes a gente não tá lá fazendo o que a gente gosta de fazer, mas sim o que a gente é melhor e que vai contribuir agregar mais para aquele dia, né? É verdade. Cara, que massa. Eu acho que é isso, né? Acho que sim. Temos um segundo episódio aí concluído com sucesso. Muito bom. Que legal, né? Foi muito bacana. Eu mesmo, para mim, assim, era algo mais... era mais distante, assim. Ao mesmo tempo, eu percebi que eu uso todos os dias, né? Eu tenho vários aplicativos, softwares, enfim, que são online, né? E aí agora eu consegui ter uma visão assim um pouco mais completa, sabe? Sobre o que é o cloud e tudo mais. E foi um papo gostoso, né? Eu posso falar por mim, assim, porque teve a parte técnica, que é uma coisa que eu tinha curiosidade,
junto com a parte de gestão, que sempre é bom a gente conversar, sempre é bom a gente trocar ideia, né? Então, da minha parte, é isso aí. Vou passar, antes de passar para o Rodrigo, vou passar para o Diego aí para fazer as considerações finais. Legal. Obrigado aí pelo convite. Acho que tomara que a gente tenha conseguido contribuir aí com o conteúdo e tal. E fica o convite para visitar nossas redes sociais também. Boa. Da DAT, né? dat.ti no Instagram, no LinkedIn também. E o meu Instagram também, Diego_Alex. Boa. Fica à vontade aí para entrar em contato com a gente. Bater um papo também, né? A gente é super aberto também lá na DAT para conversar, seja de negócio, seja de ecossistema, né? A gente tem uma interação bem forte também no ecossistema de empreendedorismo aí em Santa Catarina, né? E, enfim, ficamos abertos aí para bater um papo. Obrigado pelo convite, né? Rodrigo, André. Tamo junto. Estamos aí à disposição sempre que quiserem bater um papo aí. Que legal, cara. Rodrigo. Perfeito. Fazer aquela agora momento youtuber, né? Isso aí. O pessoal que curtiu aí nas redes sociais, no YouTube, dá o like aí, dá um follow no Blumencast. Spotify também, não sei quais são os outros canais, Spotify, YouTube... Tem todas as plataformas de streaming, né, de áudio, aí a gente tá no... Vamos exemplificar, né? O Spotify é o principal, mas tem o Google Podcast, tem o da Apple, né? Que é o Apple Podcast, né? O podcast da Apple. Também. Plataforma, né? A gente distribui em todas as plataformas, né? YouTube que tu comentou, né? Muito importante. E aí eu já vou te cortando um pouquinho aí, pedir para seguir o @Blumencast, que vai inclusive ter lá a foto aqui desse momento, os stories, o teaser também, né, com os melhores momentos aqui para atrair para o episódio principal. E já vou dar a deixa de volta aí para o Rodrigo para pedir para seguir o @PremierSoft, né? Isso, @PremierSoft no Instagram, LinkedIn, tem Facebook também, tem TikTok também, PremierSoft _. Alguém tinha o PremierSoft lá? Muito cool. Quem quiser me seguir também é @Hilsenbeck, é complicado, né? Meu sobrenome. E eu deixo aberto ali para quem tem alguma dúvida que a gente não esclareceu aqui hoje, para poder deixar nos comentários ali. Comenta ali que ou eu vou me meter e comentar alguma coisa, ou o Diego também pode comentar. A gente está aberto a trocar ideias aí e romper essa barreira do podcast, né? A gente consegue também interagir nas redes sociais aí, seja no YouTube ou seja numa mensagem direta, né? Certeza que a gente vai responder, tá, gente? A gente está sempre de olho lá nos comentários do YouTube. Se for uma pergunta mais técnica, a gente vai passar para o Diego, para ele poder responder, né? O Rodrigo também vai estar de olho lá. Enfim, né? Já falamos aí das nossas redes sociais. E, né, não perca aí o próximo episódio do Blumentech, episódio 3, sempre falando aí sobre tecnologia, carreira, startups, inovação, tudo aí que envolve o segmento tech da cidade de Blumenau, de Santa Catarina e, por que não dizer, do Brasil, já que a gente está num ecossistema gigante aí, né? Então, um grande abraço para todo mundo aí, até o próximo episódio e tchau! Valeu!